Festa no Rio de Janeiro, hein? Botafogo na final da Copa Libertadores da América. Botafogo hoje, por mais que não tenha feito o futebol maravilhoso que tem apresentado, mas é nítido que a gente viu o que aconteceu, né? Pouparam os 5 principais jogadores, né? Mas está na final da Copa Libertadores da América e a mídia está repercutindo demais. É festa no Rio de Janeiro, é festa na torcida do Botafoguense. Ficou interessado e quer saber tudo que a mídia falou? Então assista esse vídeo até o final. Terminado 1-0 foi bom para o Botafogo. Exato, por isso que eu acho que reforça muito o que o Rafa tá falando pra gente. Essa foi a pior atuação da era Arthur Jorge. Sim. Teve uma atuação muito ruim na fase de grupos do Botafogo contra o Júnior Barranquilla, mas acho que essa se perdeu supera. Em casa. Foi. Porque o Botafogo, além de ter sentido pra mim a pressão em alguns jogadores desatentos, a gente já falou aqui da expulsão inadmissível do Matheus Ponte, mas o próprio John, que é um goleiro seguro, errando demais. Na saída de bola, errando bastante. E o Botafogo teve algo que não é um costume dessa equipe. Ele foi desorganizado. Além de um time que não conseguiu construir, criar, ele cresceu principalmente depois da entrada do Almada. Mas isso tem a ver com o quê? Isso tem a ver com o quê? De ter jogado um time misto? Também. De tudo que foi criado no entorno? Eu acho que desse contexto, né, que é um contexto de fato atípico. É um time modificado, 5-0 a seu favor. Aí você muda o estádio. Né? Eu acho que o Botafogo já, assim, internamente ele já pensava que estava na final. E ele acabou tomando um susto no início. Porque o Galo ontem entrou com uma vantagem excelente de 3-0, mas ligadaço muito mais seguro. O tempo inteiro. A gente destacou aqui, elogiou com a postura, inclusive, jogadores da frente, os 11 jogadores em termos de marcação, de atenção, de não dar espaço. Mas aí eu acho que tem a ver com um ponto, né? A gente sempre teve a sensação de que o Botafogo já estava classificado e de que a tarefa do River era difícil, mas não impossível. Isso. Então acho que houve uma mobilização no Atlético. Falaram, gente, é o seguinte, 80 mil no Monumental, 3-0, é um gol, é uma expulsão, é um começo meio desligado ali e a gente vai pro buraco. O River pedia mais atenção. Outra coisa, é o River. Porque assim, era inimaginável, eu me lembro da gente falando a semana passada, depois do jogo, de que assim, a questão não era assim, sabe, quanto o Botafogo jogaria bem ou mal. A questão é que o Peñarol não tem a menor capacidade de fazer 4, 5 gols num jogo, num time como o Botafogo. Nisso a gente foi até desmentido, né? Então, exatamente, é isso que eu ia dizer. E ele acho que isso diz mais até da atuação do Botafogo agora, né? Isso, e ele poderia ter feito. A verdade é que ele poderia ter feito, mas pra mim, nesse caso, é muito mais demérito do Botafogo do que mérito do Peñarol. Fala, Rafa. Tem um ponto aí que eu acho importante a gente debater, que envolve mais a questão individual, gente, assim, porque está se discutindo, eu achei interessante essa bola que o Léo levantou, sobre o que teria justificado, né, o fato do Botafogo ter rendido menos hoje, coletivamente. O Léo falou sobre a desorganização, mas dentre as mudanças que fez o Arthur Jorge para o jogo de hoje, 2 peças tinham notadamente uma função muito clara em relação à fase em que o Botafogo estivesse construindo o jogo. Precisariam ser importantes nesse momento. E foram notadamente jogadores que não se omitiram, mas não conseguiram render nesse papel. O Danilo Barbosa, como volante com capacidade de construção, me parece um jogador extremamente limitado para tal. E aí você tem o fato de ter no adversário a reserva técnica lotada em cima de um jogador que flutua exatamente entre a meia direita e o corredor central. Eu acho que o Danilo sofreu um pouquinho ali antes de ter virado um zagueiro, quando o Peñarol aumentou a estatura ofensiva na bola aérea. E o segundo jogador foi o Tietê. Eu acho que o Tietê entra hoje em campo, e eu até debatíamos isso mais cedo no UFC, quando a escalação saiu, e eu tinha a sensação que o Tietê ia fazer o lado do campo, e que por dentro jogaria o Savarino e na esquerda o Matheus Martins. Savarino já faz essa função alternando com o Almada, né? O Botafogo titular, o melhor Botafogo, tem essa variação envolvendo os 2 jogadores, o argentino e o venezuelano, um ocupando o lado esquerdo, o outro por dentro, eles se revezam. Eu pensei que o Tietê ia fazer o lado direito, e o Tietê é escalado como o meia central, o jogador que na segunda linha de meio campo era quem tinha que participar mais da construção, chamar o jogo, puxar essa bola, desenvolver alguma coisa, agrupar o time e sobrar na marcação na linha alta. Só que durante o jogo, o Botafogo não fez o 4-4-2 clássico, né? 2 linhas de 4, o Tiquinho e mais um do lado assim. O Botafogo fez linha de 5. O Tietê acabou sendo, não sei se por decisão dele ou por pedido do Arthur Jorge, na fase defensiva, sendo um jogador a compor uma 5ª função de meio campo, que na dinâmica habitual do Botafogo não existe, e com a bola ele não foi o meio que apareceu para jogar. Então,
um papel fundamental das trocas feitas para tentar manter o mínimo de reserva coletiva, um desses papéis, pelo menos, para não dizer dois, falei sobre o Danilo Barbosa, mas para mim, um papel que é o do Tietê, praticamente não foi notado em campo. Muito bem, acho que o professor ia falar alguma coisa antes de eu acionar o Rafa, né? Não, eu ia falar justamente isso. Eu acho que ali no meio... Bom, primeiro a ausência do Gregory, né? O Gregory tem sido muito importante. E ele era um dos poupados também. Então, acho que comprometeu muito. O Botafogo simplesmente não conseguia desenvolver o jogo ali. E aí a bola batia e voltava, batia e voltava, batia e voltava. Era muito Peñarol o tempo inteiro na área do Botafogo. Realmente comprometeu muito. A gente falou muito das individualidades, mas ao mexer em algumas individualidades, isso tirou o Botafogo do seu prumo coletivo. O jeito que o time joga, né? Não foram só nomes. Hoje mexeu-se muito no jeito que o Botafogo joga. E eu acredito que isso não vai se repetir. Esse time posado que está aqui atrás enquanto a gente fala, não será o time da decisão. Eu acho que a gente dificilmente vai voltar a ver esse time de novo. E é importante lembrar que 2 jogadores de seleção brasileira, que foram muito bem na data FIFA, não estavam em campo. Por Jesus e Luiz Henrique. Simplesmente o ataque da seleção. Luiz Henrique, um dos melhores jogadores do país, né, brigando pelo posto, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, que permite o Botafogo vertical que tanto gosta, né, o Arthur Jorge. E o Igor Jesus é um jogador que, além de entregar o gol, ele oferece muito fora da grande área. E está muito melhor fisicamente do que o Tiquinho, né? Falta um pouco de ritmo ao Tiquinho. Então, perderam peças importantes e cruciais. Vai ser uma outra versão numa possível final. Agora, o impacto que o Almada entrega no segundo tempo, não só por contra o gol, já mostra muito, né, da qualidade acima da média dele. E eu acho que teve um jogador que até sofreu sem a bola, mas acho que mais por conta do time, mas que eu achei simbólico ele participar do gol, se entregando muito, praticamente com 45 do segundo tempo, que é o Marlon Freitas, né? Ele foi um jogador que ficou muito marcado em 2023, depois da perda do título do Campeonato Brasileiro, e faz uma temporada de altíssimo nível. E hoje ele foi, talvez, o jogador mais lúcido do meio-campo daqueles que entraram como titulares, né? E ele acabou sendo importante, teve oportunidade de marcar, né? Tá faltando esse gol, né? Importante ali com a camisa do Botafogo. Mas mesmo assim, impressionante a entrega dele, como ele conseguia botar força e potência para tentar fazer essa conexão de meio campo e ataque, e acabou participando com muita inteligência no gol do Almada. E acho que assim, isso que o Rafa traz do que ele esperava e do que foi a configuração do Botafogo do meio para frente, explica muita dificuldade criativa que o Jean já mencionou aqui no primeiro tempo, né? Do Botafogo chegar pouco ao último terço, não acertar esse passe final. De fato, que assim, o Almada é bom. A gente está vendo o que é o Almada. O Almada é um campeão do mundo jogando no futebol brasileiro, né? Então, assim, é um jogador que consegue mudar radicalmente a cara de um ataque. E fez isso de novo hoje, né? O Botafogo foi um time que levou outro tipo de perigo depois que ele estava em campo. O Almada, ele é um jogador muito habilidoso, mas nesse 4-2-4 do Botafogo, ele faz uma ótima dupla com o Savarino. O Savarino é um jogador que vai muito... Ele acelera muito o jogo, se movimenta muito. Mas o Almada, além de conseguir acelerar, você pode ver que em vários momentos ele recua, ele ajuda a ditar o ritmo, ele é o cara da construção. Muito inteligente. Tudo passa por ele. Ele é a peça mais cerebral desse Botafogo. Então, quando ele entra no segundo tempo, o time ganha uma outra qualidade no meio campo, né? É um outro nível. Curioso, viu? Pode falar, Rafa, vai. William. Quando acontecem os insucessos, e assim no caso do Botafogo eles são raros, né? O Botafogo entrou em campo hoje sustentando uma invencibilidade de 14 jogos. Então, assim, é raro esse time perder. A última derrota foi aquela pro Juventude Caxias do Sul, com um time alternativo. O Botafogo jogou muito mal, para você ver quanto tempo o Botafogo não perdia. Aí, quando acontece o resultado desse associado a uma atuação aquém das expectativas, algumas coisas começam a surgir como novos juízos de valor. O Donando ressaltou aí a qualidade do Almada. O Almada é um jogador com tanto recurso técnico, com tanta capacidade de decisão, que a gente já começa a achar que talvez se o Botafogo não tivesse o Almada, não estaria tão completo para poder ganhar Brasileiro e Libertadores como está. O Botafogo, no meu entendimento, não é pela atuação de hoje, é pelo todo, é o favorito contra o Galo na final do dia 30 e é o favorito ainda para ganhar o Campeonato Brasileiro pelas circunstâncias que estão estabelecidas, óbvio. Tem mais pontos do que os adversários diretos e vai fazer sim jogo com o Palmeiras, mas até lá, ambos ainda vão fazer outras partidas. Enfim, há circunstâncias que podem até aumentar essa vantagem do Botafogo. Mas assim, e se o Almada não tivesse vindo, será que o Botafogo teria esse mesmo diferencial? Porque é sim um jogador que individualmente pode resolver. Para quem acha que o craque do Botafogo é o coletivo, e eu compro essa narrativa, porque o trabalho do Arthur Jorge traz uma percepção
de modelo de jogo agrupado muito mais pesado do que qualquer destaque individual, talvez o jogo de hoje esteja ajudando a construir uma outra percepção diferente daquilo que era discurso durante a maior parte do tempo. Talvez o Thiago Almada seja a reserva técnica desse time. Talvez ele seja o cara que individualmente possa fazer a diferença quando estiver em campo. O Rafa, quem é mais coletivo e quem é mais individual entre Botafogo e Galo? Quem é mais coletivo e quem é mais individual? Quem é mais coletivo eu acho que é o Botafogo. O melhor Botafogo, o Botafogo ideal, a formação principal, essa que o torcedor já decolou, costumo dizer, viu, William? Já tem times de botão sendo confeccionados com a escalação do Botafogo de 2024, então porque o time fixou na cabeça do torcedor. Acho que coletivamente é o Botafogo mais completo do que o Atlético Mineiro. Embora o Atlético tenha armas, o Milito tem armas de dinâmica de jogo com variações dentro do modelo estrutural tático e também posicional dos jogadores que o Botafogo talvez não tenha. Então eu diria que o repertório do Atlético é um pouco melhor no todo, mas o coletivo do Botafogo está melhor azeitado. Digamos que o Botafogo é um bolo que tem cereja, o Atlético não tem. Mas é ali no olho mecânico, hein? É ali no olho mecânico. Porque já virou meia-noite, prof. Tá agora um mês para fazer decisão, a gente já faz a projeção, pronto. Porque quando você pensa que o Galo tem um Hulk, tem um Paulinho, que até nessa fase de Libertadores estava mais apagado, mas foi muito importante. O Daverson apareceu mais que ele. O Scarpa. Arana. Esse momento do Daverson, né? Eu acho que eu também concordo com o Rafa, sou mais o Botafogo, mas muito ali no parelho, ao bom e ao melhor. Dos dois pontos de vista, que o Galo também chega 55, apostando muito no coletivo. Celso. É ali, Rafa, 55-45. Pro Botafogo. Eu acho que O Botafogo. o melhor Botafogo impressionou mais. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Botafogo que, né, lá no Penharol se classificou-se. Falamos assim, né? Independente do resultado, o Botafogo se classificou-se. Placar agregado 6-3 pro time do Botafogo. Botafogo que agora vai jogar a final histórica, né? Uma primeira vez uma final de Libertadores, né? O Botafogo vai jogar aí e como favorito, né? Primeira vez da história do Botafogo em uma final de Libertadores e já chega como favorito, né? É que nem eu tava falando aqui com meus parceiros, meus colegas. O dia que o Botafogo tinha para jogar mal nessa Libertadores era hoje. Hoje era o que o Botafogo tinha para jogar mal. Ou o Botafogo jogava, que nem eu disse, ou o Botafogo jogava com esse time, né? Com essa formação que jogou hoje, com esses jogadores que jogou hoje. Ou o Botafogo jogava hoje ou jogava na final. Então o Botafogo optou por jogar no dia certo, que era hoje, porque tinha 5 gols de vantagem, né? Porque o Luiz Henrique, Igor Jesus, né? O Barbosa e os outros dois, agora me fugiu a memória. Todos esses tinham um cartão amarelo e hoje tinha grandes chances deles tomarem o segundo cartão amarelo e estarem fora da final. Então esses jogadores que jogaram hoje iriam jogar a final. Imagine aí, esse futebol que jogou hoje na final, não ia dar certo. Então o Arthur Jorge fez certo. Colocar esses jogadores, poupar esses jogadores que estavam pendurados, né? Poupar esses jogadores para que esses jogadores façam uma boa final, né? Cheguem na final e façam e sejam decisivos, assim como eles são decisivos. Então, foi bom o Botafogo ter jogado com essas peças hoje. Melhor ter jogado com essas peças hoje do que jogar com essas peças na final, né? Então, o Arthur Jorge fez certo. Poupou os jogadores, jogou mal hoje, né? Não pode jogar mal na final, lógico. Com os 5 jogadores principais, eu acredito que o Botafogo vai jogar muito melhor, né? Na minha humilde visão. Não sei a de vocês, né? O Botafogo que teve a chance de jogar boa parte do segundo tempo, o segundo tempo inteiro com um a mais, mas infelizmente, né? O Ponte, né? Não sei o que deu na cabeça em segundos, né? Em menos de um minuto tomou 2 cartões amarelos. Foi muito juvenil, né, na minha humilde opinião, muito juvenil no lance. Entrou na pilha dos caras e os caras já queriam tirar um jogador do Botafogo, fazia tempo, né, e conseguiram. E o Botafogo jogou de 10-10, ficou um pouco mais difícil, mas agora deu tudo certo, 3-1, né, perdeu de 3-1, mas no agregado foi 6-3, está na final, vai enfrentar o Galo, né, dia 20/11, né, faltam 20 dias aí para a grande final. E o Botafogo que se prepara para terça-feira enfrentar o Vasco no Newton Santos e no sábado enfrenta
o time do Cuiabá também no Newton Santos. Esses são os 2 próximos jogos do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Está disputadíssimo aí, com 3 pontos de vantagem acima do Palmeiras. Ficou? E aí, o que vocês acharam da partida de hoje? Deixa aqui nos comentários, né? Deixa suas felicitações aí ao Botafogo por estar na final da Libertadores. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis, até a próxima. Fui!